Oi, gente, a paz do Senhor. Como prometido, eu vim aqui contar para vocês sobre o meu testemunho de quando eu estava grávida de gêmeos. Eu vou deixar um versículo aqui para meditação de vocês, que é em Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. No ano de 2017 para 2018, eu engravidei de gêmeos. E durante a minha gestação, não foi uma gestação muito fácil, foi uma gravidez de risco. Tanto que eu fazia pré-natal aqui em Orlândia e fazia pré-natal em Redenção. Eu tinha 2 pré-natais, aqui em Orlândia e Redenção. E no 7º mês, foi um dia de sexta-feira, eu passei a sexta-feira todo dia com dor de cabeça. E de sexta-feira para sábado à noite eu não dormi, passei a noite toda acordada, com dor de cabeça e sensações estranhas no meu corpo. E conta de manhã, o que aconteceu de manhã? Oi, gente, boa tarde. Também, quero contar aqui um pouco, do testemunho dela, o que aconteceu, pela manhã, ela levantou e sentou na cozinha, numa cadeira enrolada, com um lençol, e eu chegava até ela e comecei a perguntar a ela o que ela estava sentindo. Ela estava sentindo muito ruim, muita dor de cabeça, E ela disse: ai, mãe, eu tô passando mal, tô com muita dor de cabeça, Mas pra mim ela tava brincando, porque de vez em quando ela tinha assim umas brincadeiras e eu levei aquilo na brincadeira. Só que eu virei as costas para ela. Quando eu virei as costas para ela, que eu estava de costa para ela. Quando eu virei a frente para ela, ela estava se torcendo, E a cabeça dela, o rosto dela, ela botou para as costas. E ela começou a ficar toda entiriçada e começou a se endurecer na cadeira. E naquele momento eu corri muito desesperada, comecei a ficar desesperada, gritei, chamei pelo meu esposo, que nós tínhamos que levar ela para o hospital. E naquele momento já foi um momento de desespero, Quando eu cheguei no hospital, que eu sentei na cadeira, aí meu filho tinha ficado em casa, na época meu filho tinha 5 anos. E quando eu sentei na cadeira, minha tia estava lá, minha mãe voltou para casa para olhar o meu filho, que tinha ficado só em casa dormindo. Quando eu sentei na cadeira, eu senti como se tivesse sido um estralo na minha cabeça, eu caí, só escutei minha tia gritando que eu estava morrendo. Ou daí diante eu não vi mais nada, não sei o que aconteceu. E então, quando eu voltei para casa, nessa hora que eu vim buscar o meu netinho que tinha ficado dormindo, eu já me assustei pelo meu sobrinho me gritando e falando para mim que ela tinha morrido. E ele dizia: tia, corre que a Cíntia morreu. E naquele momento eu confesso que foi um momento muito desesperado, que a gente não estava sabendo o que fazer. E naquele momento eu corri para o hospital. E quando eu cheguei ali no hospital, eu perguntava por ela e ninguém me dava notícia. O rapaz só dizia que ela estava lá para dentro, que ela estava fazendo uma cirurgia, E eu fiquei muito aflita na frente daquele hospital. E de repente, naquele momento, chegou uma irmã para mim e disse assim: irmã, você pode ficar despreocupada que não vai ter nada com sua filha, porque eu já orei por ela, E naquele momento, um momento difícil, mas confiante, no Deus que a gente serve. E a gente começa a contar o testemunho e a gente começa a lembrar do que aconteceu. E ali eu liguei para minha outra filha, ela chegou e ela disse: não, mãe, vai buscar os panos do neném
vai lá arrumar a bolsa dela, que eu fico por aqui, qualquer coisa ligo para a senhora. Né? E eu vim para casa, minha filha ficou ali. E de repente a minha filha disse assim: mãe, corre que as neném já nasceram. E naquele momento eu voltei para trás, voltei muito alegre, né? Mas eu queria ver ela, eu queria ver as crianças. Só quando eu cheguei ali, eu já fui faltando algumas coisas, né? Tornei voltar para trás para buscar, porque não estavam todos os enxoval dos bebês. E quando eu entrei ali naquele quarto, a minha filha estava lá junto com ela, né? E eu vi aqueles bebezinhos, as bebezinhas muito miudinhas, muito debilitada, muito fraquinha. E eu olhava para aquelas crianças, aquelas duas crianças dentro daquele berço. E eu no meu pensamento eu dizia: essas aqui não tem vida para elas, não vão sobreviver. Porque eu via elas muito fraquinhas, né? E dali a gente continuou ali naquele hospital. E dali, né, pela noite, ela anestesiada, e o médico veio, conversou com a gente, falou: olha, ela não pode ficar sem acompanhante, pelo menos 2 acompanhantes, porque pra gente vai ver a reação dela quando a anestesia estiver acabando, porque de repente pode atacar a convulsão nela novamente, né? E dali a minha filha não pôde ficar, e veio uma cunhada minha, e ali ela continuou, né? Veio e ficou ali junto comigo. E à noite ela a anestesia estava acabando, né? E eu falei para ela, perguntei se ela queria uma sopa, porque o médico falou assim que eu já podia preparar uma sopa para dar para ela. E eu falei para minha cunhada assim, falei: não, você fica aí que eu vou lá em casa fazer uma sopinha para ela comer, que ela disse que quer comer. E eu vim aqui para casa. Só que eu vim aqui para casa, mas toda a vida preocupada, aquela preocupação. E comecei a preparar a sopa, e de repente eu liguei para minha cunhada, para perguntar ela como estava. E comecei a conversar, e minha cunhada disse assim: não, tá tudo bem. De repente eu escutei um grito, a minha cunhada gritou, e eu naquele aflição perguntando para ela o que foi, e ela não dizia. Ela não conseguia dizer, e de repente eu sentei como se ela tivesse jogado o celular. E naquele momento eu ainda terminei de preparar a sopa, coloquei na vasilha e fui. Quando eu cheguei lá, ela estava num estado muito feio, estava só dando a convulsão, estava dando uma em cima da outra, né? E dali a gente começou a ficar muito aflita. Eu comecei pedindo muita misericórdia do Senhor, clamando a Deus, né? E eu falo para ela que ela é um milagre na mão do Senhor, né? Porque Deus ele deu vida para ela. Assim como o Senhor ele ressuscitou a vida de Lázaro ali, que já havia 4 dias morto, né? E o Senhor deu vida para ela ali naquele hospital, porque os médicos falaram que ia tentar salvar pelo menos as crianças, né? Porque os médicos falaram que eles iam tentar salvar pelo menos a criança. E naquele momento o médico falava assim: a gente vai tentar salvar pelo menos a vida da criança, porque a dela nós não damos esperança. Então eu comecei a dizer: mas o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que dá vida. E dali a gente começou naquela aflição, e ela só dando aqueles ataques, e eu já digo: essa aqui eu perdi. E eu comecei a dizer: Senhor, comecei a orar, buscar a Deus ali por cima dela. De repente eu perdi as minhas forças, eu não tinha mais força para orar. Todos estavam ali, até pessoas que não servem a Deus, pessoas que
católicos, as pessoas dos outros quartos, entrou tudo naquele quarto e as enfermeiras mandavam afastar porque não podia estar em cima. E naquele momento todos naquele hospital ficaram comovidos, ficaram desesperados a ver aquela aflição, né? E nós chorávamos muito porque eu sabia que nós estávamos perdendo uma vida. E ali eu comecei, eu liguei para uma cunhada minha que estava em Araguaína. E eu comecei a dizer, e ela disse assim, Ira, ora por ela, usa a autoridade que o Senhor te deu, mulher, expulsa, repreende esse espírito da morte, né? Porque o Senhor mostrou para ela lá que era um espírito da morte. E eu dentro daquele quarto, porque eu não tinha força para orar, eu não tinha mais força para orar, eu perdi totalmente minhas forças. Eu só sabia chorar. E naquele momento que eu saí de dentro daquele banheiro, eu vim até ela. E ali arrodeou todo mundo ao redor. E eu vim até ela e eu bati a mão nos peitos dela. E eu comecei ali com a autoridade de Deus a repreender aquele espírito da morte que estava querendo tirar a vida dela ali. Eu comecei a repreender aquilo ali. E eu via-se como se tivesse uma sombra negra por cima dela. E naquele momento, quando aquela autoridade de Deus repreendendo aquele espírito, eu via como se fosse uma sombra saindo de cima dela. Ela estava gelada, ela não tinha quintura no corpo dela, ela não tinha cor, ela estava totalmente morta. E eu repreendi aquilo ali. E para a honra e a glória do nome do Senhor, depois daquilo ali, depois da oração, ela não entrou mais naquele estado ali. E sempre esperando uma vaga para tirar ela, porque o médico disse que estava havendo uma vaga para tirar ela, tirar as crianças. E ali a gente passou a noite, não dormimos, sim, claro, mas ela também não acordou e nem nada, toda a vida, a noite toda dormindo. E a noite toda dormindo. E nós ali junto com ela. E as crianças, por 2 vezes também, a mais miudinha também eu via, Yasmin, eu via como se ela também não ia sobreviver, porque eu via ela enroxear por 2 vezes. E na primeira vez, na segunda vez, quando eu vi ela enroxeou, eu levantei ela, peguei ela na mão, levantei ela para cima. E eu apresentei ela ao Senhor, as 2 crianças. Eu falei, Senhor, se foi tu que deu essas 2 crianças, porque são promessas tuas. Se foi tu que deu essas 2 crianças, nós queremos criar elas. E dali não vi mais nada, pronto, acabou tudo aquilo, né? E no outro dia seguinte, surgiu uma vaga para ela em redenção. E eu dizia às crianças, e eles diziam, não, só surgiu só uma vaga. Estamos vendo se nós conseguimos outra. Não sabemos se é em redenção ou se é em Conceição. E dali arrumou para tirar ela não viu nada. Eu tinha vindo aqui em casa arrumar as coisas dela para poder tirar ela. Foi muito rápido. Quando eu cheguei ali, a minha cunhada disse assim, conversa com a Cíndia porque ela não quer ir, mas ela não estava vendo nada, ela não lembra de nada disso aí. E ela não quer ir, a minha cunhada diz, ela não quer ir, conversa com ela. E dali, quando eu cheguei perto dela, eu disse para ela, não, minha filha vai, não se preocupa, minha filha vai, em nome de Jesus, vai ficar tudo bem. E ela dizia assim, mãe,
se eu morrer, não dá meus filhos para ninguém, não deixa ninguém criar meus filhos, cuida dos meus filhos, cuida das minhas filhas. E eu falava para ela assim, não, minha filha não vai morrer, minha filha vai vir com vida, porque o Senhor já deu vida. E ela foi ali, né, ela disse que... Aí eu fui, cheguei em Redenção, aí eu também tinha ficado cega. Quando ela me encontrou, quando eu tava na cozinha, eu tava cega, não tava enxergando nada também. Já cheguei no hospital sem enxergar nada. Aí surgiu a vaga, eu fui, fiquei, acho que eu fiquei lá em Redenção. Uns 3 dias que eu fiquei em Redenção, eu vi melhor, eu vi o trabalhar de Deus na minha vida ali em Redenção. Minha tia ficou ali comigo, a tia Mazilda, e logo ganhei alta. Aí minha tia perguntou se você quer ir. E nisso a neném já tinha conseguido vaga para ir para Conceição também. E ela falou assim, você quer ir para Conceição ou você quer ir para Orilândia? Eu falei, não tia, eu quero ir para Conceição. Aí eu fui para Conceição, onde minha mãe tava com as nenéns. Aí chegando em Conceição, eles ficaram com o negócio de conselho, né? Eu tinha que ficar lá com as neném, não podia vir embora para Orilândia, eu tinha que ficar lá. E eu tava operada, não tava me sentindo muito bem. E mesmo eu fiquei lá, minha mãe veio embora, mas minha tia, eu fiquei lá. E daí por diante também começou outra coisa muito grande assim na minha vida.